Juventude e casa espírita. A gente precisa falar sobre isso. Principalmente porque a gente tem visto por aí, em muitas casas espíritas, um esvaziamento de jovens. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o porquê desse esvaziamento. Eu vou listar aqui alguns pontos, mas lembrando, eu não estou falando da sua casa espírita ou de alguma casa espírita específica. Eu vou citar alguns pontos que podem colaborar para esse esvaziamento de jovens. 1. A falta de um espaço apropriado e direcionado para jovens. Por melhores que sejam as palestras públicas, jovem precisa de um espaço em que possa falar, debater, perguntar, conversar, trocar ideias, experiências, questões com os seus pares que tenham aquelas mesmas dúvidas, que tenham passado por aquelas mesmas experiências. Ou seja, outros jovens. E aí pode ser um grupo de evangelização voltado para a mocidade, um grupo de estudos voltado para jovens. Precisa ser um grupo em que se estude e debata assuntos não apenas que a gente vê nos livros espíritas, mas, vamos para o segundo ponto, assuntos atuais, assuntos que a gente vive na nossa sociedade. É muito importante que haja uma conexão entre a doutrina espírita e a realidade em que nós estamos vivendo agora. Mas que temas seriam esses? Que temas atuais são esses que a gente vai debater à luz do espiritismo? Alguns exemplos: machismo, racismo, LGBTfobia, capacitismo, sustentabilidade, comunicação não violenta, assuntos relacionados à saúde mental, como, por exemplo, suicídio, depressão, ansiedade. Não tem como fugir disso. Se a casa espírita não estiver aberta a conversar, debater com os jovens sobre esses assuntos, sem fazer uma conexão entre o espiritismo e aquilo que nós estamos vivendo, a juventude dessa casa vai morrer. E uma casa espírita sem juventude, uma casa espírita que não se renova, em algum momento também vai morrer. Sem jovem, a casa espírita não se sustenta. O terceiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo é como fazer esse debate. É importante que tenha pelo menos 2 facilitadores. Com um só, o grupo funciona, claro, mas é importante 2 porque são 2 visões diferentes, 2 pessoas para conversar e planejar os assuntos que vão ser trabalhados. E se um faltar, tem o outro. Não corre o risco de ficar sem o grupo naquele dia. Não importa a idade desses facilitadores, desde que eles se mantenham atualizados sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo dos jovens e, principalmente, que sejam facilitadores que saibam ouvir. Nesse grupo de debate é muito mais importante ouvir do que falar. O espiritismo é da vida. A gente pode falar sobre qualquer assunto trazendo o espiritismo junto. Por último, e não menos importante, eu vejo em muitas casas espíritas o seguinte pensamento: jovem precisa trabalhar, jovem precisa estar incluso. E eu concordo plenamente com isso, porém a gente precisa lembrar que jovem estuda, jovem faz vestibular, jovem vai entrar para a faculdade, jovem vai trabalhar o dia inteiro e vai estudar à noite na faculdade. Pode ser que não tenha tempo. Um jovem de hoje em dia tem uma realidade diferente de um jovem há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Precisa trabalhar na casa espírita? Sim, mas a prioridade não é o trabalho na casa espírita. A prioridade é o estudo, é a preparação dele para viver no mundo. Então a gente não pode julgar um jovem que não consegue ir 2, 3 vezes na casa espírita, ou sequer que consiga ir pelo menos uma vez por semana nesse grupo de debate. A gente precisa entender e se colocar à disposição para conversar com ele sempre que precisar, através das redes sociais, por exemplo, e dar esse suporte constante, mesmo que não estejamos fisicamente presentes no mesmo espaço que é o espaço da casa espírita. Tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, mas como um resumo, esses 4 pontos são essenciais quando a gente fala de juventude e casa espírita.